sejam bem-vindos a esta terceira sessão deste terceiro dia, Smart Mobility. Esta sessão conta com a Caetano Bus, a Cardan e a EFASEC e é moderada por José Limão, diretor da Transportes em Revista. Bom dia. Primeiro que tudo, os nossos agradecimentos à FICIS e à Ana Fragata pelo convite que nos foi endereçado e os parabéns pela coragem em manter esta iniciativa nestes tempos tão conturbados, imprevisíveis e de alguma esquizofrenia. Eu represento a Cardan. A Cardan é um grupo que atua na indústria automóvel na última parte, portanto, na área da distribuição automóvel, representando 13 marcas, 13 insígnias, em 8 polos geográficos, e que esperávamos este ano vender 4.000 viaturas, e digo esperávamos porque com o mercado em queda livre, só para ter uma ideia, em abril já vai acima de 80%, em março foi acima de 60%, portanto não sabemos onde é que isto vai parar. Estes números que eu disse serão seguramente revistos. Como fornecedores de viaturas automóveis e cobrindo todas as áreas da indústria automóvel neste setor específico, desde a venda, a assistência, ao rentacar desde por algumas horas até meio ano, meses, um ano, que seja, para veículos pesados e veículos ligeiros, somos um elemento, permita-me que diga, um elemento presente e difícil de retirar do sistema de mobilidade de uma cidade. Podemos ser vistos como o patinho feio das cidades sustentáveis, das cidades verdes, usando uma linguagem popular, mas neste momento é incontornável que o automóvel faz parte destes sistemas de mobilidade. Mas também é verdade que tem havido uma mudança muito grande da mentalidade do público em geral para que as nossas cidades sejam mais agradáveis de ser habitadas, para que exista melhor qualidade de vida nas mesmas, e esta mudança é refletida de duas formas. Por um lado, pela eletrificação das viaturas. Eu vou chamar a eletrificação não só as viaturas elétricas, mas viaturas híbridas, plug-ins, etc. Portanto, vamos englobar tudo isto num pack para ser mais simples de explicar. Por um lado, a eletrificação, e por outro lado, as soluções de mobilidade partilhada, nomeadamente o car sharing, os Ubers, os Cabify desta vida e outras soluções mais inovadoras. Permitam-me, no entanto, uma nota. Enquanto que este último ponto, das soluções de mobilidade partilhada, é algo que os consumidores realmente procuram, porque é prático e é útil, evita-nos levar um carro para o meio da cidade, é fácil estacionar, não evita o problema do estacionamento, é mais económico, evita a compra do carro, etc, etc, etc. No caso das viaturas elétricas, esta procura é muito também guiada pelo governo, pelos governos. Porque nós não podemos esquecer que a compra de uma viatura deste género é muito beneficiada em termos fiscais, ou era antes da crise, já vamos falar sobre isso. E, portanto, nós às vezes ficamos com dúvidas se o nosso diretor comercial é o diretor comercial da marca A, B, C ou D, ou é o Ministro das Finanças. Porque cada vez que ele abre ou fecha os incentivos fiscais à compra destas viaturas, e há exemplos concretos no mundo, as vendas dessas viaturas sobem ou deixam. Portanto, são dois mercados que estão a atuar de forma diferente. Um porque ambas as pessoas procuram, que é a questão da mobilidade, o outro porque tem muito a ver com a política que os países têm. E há exemplos. A Taiwan, há cerca de 1 ou 2 anos, baixou os incentivos fiscais para a compra de viaturas elétricas e o mercado destas viaturas caiu em 50%. Toda a gente aponta a Noruega como um exemplo para estas viaturas, na venda de viaturas elétricas,
mas esquecem-se que na Noruega existe uma regra que é a regra de 50%. Isto é, o custo de operação de uma viatura elétrica é no máximo 50% do equivalente para uma viatura de combustível interna. Isto aplica-se a portagens, parques de estacionamento, ferryboats, tudo. Portanto, tudo aquilo que se eu gastar, imagino, 50 euros num ferryboat, para uma viatura de combustão interna, para uma viatura elétrica, são 25. E essa vantagem não pode ser de modo algum descurada. Ora bem, isto era antes da crise. Agora que temos a crise, parece-nos apropriado estabelecer cenários, nada mais do que cenários, para estes movimentos que referi. No que diz respeito à eletrificação, parece difícil que haja um retrocesso na mesma, isto é, as marcas já têm um pipeline enorme de modelos para ser lançados, ou que estão a ser lançados. Este ano estima-se que a indústria do automóvel lance 100 novos modelos nesta área, o que mostra que está preparada e está a renovar as suas gamas, no sentido de ficarem eletrificadas. E, por outro lado, existe também a pressão política e a pressão dos consumidores. Não podemos esquecer que no Parlamento Europeu, a Sra. von der Leyen tem o Green Deal e tem o apoio dos verdes e não pode ser descurado. Portanto, há uma pressão muito grande para que estas metas se mantenham. Podem ser alteradas, podem ser adiadas, mas vão sempre existir. No entanto, eu gostaria de colocar aqui algumas notas que podem alterar este cenário, ou pelo menos atrasar o mesmo. Primeiro, a indústria automóvel já não estava, antes da crise, em termos de saúde financeira, muito bem. E porquê? Porque havia quebra na procura, nomeadamente pela China, havia excesso de produção e havia uma necessidade enorme de investimentos derivada exatamente para a eletrificação. E por isso estava-se a assistir aqui a alguns fenómenos de downsizing, o caso da Ford, General Motors, ou casos de fusões como a Fiat Chrysler, etc. Fiat com a PSA. Agora, após a crise, a saúde financeira destes construtores melhor não estará, provavelmente, e é muito provável que seja pior. E assim sendo, os seus recursos financeiros para manter investigação e desenvolvimento em viaturas de combustão interna e viaturas elétricas será menor. E como tal, poderá haver aqui uma escolha em investir totalmente num dos meios. E pelo que atrás foi dito, esses meios seriam viaturas elétricas. A questão é que para as viaturas elétricas se imporem totalmente no mercado automóvel, ainda faltam cumprir alguns pontos. Primeiro, falta ainda desenvolver gamas totalmente eletrificadas. E isso requer investimentos. E esses investimentos são uma contradição face ao estado menos próprio das economias, das finanças destes construtores de automóveis. Segundo, é necessário que haja baterias em número suficiente para equipar estes carros. E isso pode ser um problema, pode ser um desafio. E terceiro, é necessário que exista uma rede de carregamento na Europa, pelo menos na Europa, no Ocidental, completa. Essa rede de carregamento tem que ser subsidiada ou investida ou promovida pelos Estados. E parece-me que após esta crise, os Estados terão outras prioridades que não uma rede de carregamento de postos elétricos para viaturas, que ainda são uma minoria do mercado. Portanto, estes fenómenos podem atrasar a implementação das viaturas elétricas. Por outro, este mesmo raciocínio pode ser aplicado à questão dos benefícios fiscais. Como atrás foi dito, este ano de viaturas vende-se muito porque tem benefícios fortes. Se o Estado necessitar de canalizar os seus meios para outras áreas, pode retirar estes benefícios. E ao retirar os benefícios, os preços das viaturas sobem. As viaturas elétricas sobem. E tornam-se menos atrativas para os clientes, para o público em geral. O que, aliado à crise, ao back to basics, se quisermos dizer, que acontece após sempre um período de recessão económica. Isto é, os clientes
os consumidores aderem menos ao efeito novidade, ao efeito de carros mais inovadores e querem mais veículos para se deslocarem. Pode fazer com que a procura por estes veículos diminua, o que, aliado a tudo o que atrás dito, pode fazer com que o mercado deste género de viaturas tenha um travão, uma redução na sua procura. E se do lado dos particulares isto é notório, do lado das empresas ainda mais o será, já que haverá seguramente um cenário de redução ou de atraso ou até de cancelamento de muitos investimentos. Portanto, é preciso analisar e estar atento a estes movimentos que irão acontecer na indústria automóvel e que pode provocar que os processos de fusão que eu há pouco referi possam ser acelerados, quer na área dos construtores de automóveis, quer na área dos fabricantes de componentes, quer na área dos distribuidores, dos concessionários, e até poderá levar ao desaparecimento de alguns operadores do setor. Portanto, a questão da eletrificação está longe, na minha opinião, de ser um facto consumado a curto prazo. Não estou a dizer que vai ser reversível, estou a dizer que pode haver aqui um atraso. O segundo movimento que referi foi a questão das formas de mobilidade partilhada, dos car sharings, os Ubers, os Cabifys, etc. É natural ou é previsível que, após esta crise, estas regras de confinamento, estas regras de proteção que todos nós temos, se mantenham. E as pessoas pensem duas vezes antes de usar não só transportes públicos, mas principalmente viaturas partilhadas por vários utilizadores. Pelo menos numa primeira fase. Deixem-me dar a título de exemplo. Quando esta crise apareceu, o grupo decidiu colocar um serviço à disposição dos seus clientes, um serviço de recolha e entrega de viaturas. Quer viaturas para assistência, quer mesmo viaturas novas que os clientes tanto compraram e íamos entregar. É uma minoria, uma pequeníssima minoria de clientes que aderiram a este serviço. Porque as pessoas não querem usar viaturas que tenham sido conduzidas por um motorista da concessão à sua casa. O que é uma contradição, porque o carro foi conduzido dentro das instalações, pelos mecânicos, pelos operadores, etc. Mas pronto, é psicológico. E portanto, esta mentalidade pode depois continuar e as pessoas podem olhar com alguma reticência ao uso de viaturas partilhadas. Mais ainda, a questão do teletrabalho, que agora foi descoberto, entre aspas, por muitas empresas e por muitos colaboradores, pode fazer com que haja uma redução da procura ou da necessidade de deslocamentos por parte do público em geral. E, como tal, de procura deste género de serviços. Portanto, a questão da mobilidade pode aqui ter aqui um travão, um retrocesso. É acompanhar, mais uma vez, um cenário, é tudo imprevisível, porque não podemos esquecer cá cerca de um mês atrás, eu, por exemplo, estava numa reunião de quadros, onde se dizia que a economia estava a crescer, que era um ano, mais ou menos, estava a crescer pouco, mas era um ano calmo, a não ser que houvesse um fenómeno extraordinário, como uma epidemia que parasse a China. Na realidade, não parou a China, parou a humanidade. Além destes dois movimentos, a questão da eletrificação e a questão da mobilidade, deixem-me acrescentar aqui mais dois movimentos em paralelo que podem derivar desta pandemia. Um tem a ver com a alteração do modelo de negócio dos distribuidores automóveis, em que muitos deles poderão passar a ser fornecedores, poderão ser plataformas de serviço, isto é, ser uma plataforma onde eu posso reparar o carro, posso alugar, posso comprar, posso usar um serviço de transporte partilhado, posso fazer o seguro, posso
possa tudo o que diz respeito à mobilidade num sítio só, que inclui ou não um concessionário físico tradicional. Portanto, haver aqui uma mudança de modelo de negócio de um concessionário para uma plataforma de serviços partilhados. A outra questão aqui depende-se com a telemetria. Todos nós seguramente já experimentamos carros ou temos viaturas que têm um dispositivo no interior chamado um botão vermelho que tem SOS, que é o e-call que é obrigatório na União Europeia para que em caso de acidente dispare uma chamada para os bombeiros, para o INEM da região e que permita assistência imediata. Esse sistema o que permite é que o Estado saiba onde nós estamos e aonde estamos, quando estamos. A par deste sistema, que é obrigatório, muitos construtores têm serviços de assistência móvel. Isto é, eu carrego num botão e faz-me uma ligação com uma operadora que permite marcar a revisão, permite marcar o hotel, permite marcar N serviços. Ou então, GPS integrados na viatura, que ao contrário do GPS estático, que equipa a maior parte do parque automóvel, são GPS dinâmicos, passa a publicidade tipo Waze, tipo Google Maps, mas já integrados na viatura e que estão sempre a interagir e dão-nos alternativas ao tráfego existente. Para isto funcionar, como é óbvio, existe alguém que sabe onde estamos, quando estamos, e estes géneros de serviços podem ser muito úteis no momento em que o papel do Estado aumenta. É indiscutível que um dos efeitos desta crise é o aumento da dimensão do papel do Estado. Se depois vai diminuir ou não, isso já é uma discussão paralela e que reserva aos especialistas, não é? Do qual não me incluo. Mas a verdade é que o Estado vai precisar, ou precisa destas ferramentas para controlar o movimento dos seus cidadãos. E a indústria automóvel já os disponibiliza de forma gratuita. Quando digo gratuita, entre aspas, isto é, já os tem dentro das suas viaturas. Portanto, são cenários que eu coloco, o que digo, nada mais que cenários. Provavelmente daqui a 6 meses ou 4 meses, tudo o que eu disse aqui pode ser colocado em causa. Mas só resolvi colocar aqui à reflexão dos intervenientes neste fórum possíveis mudanças ou possíveis evoluções da forma de mobilidade que é o automóvel. Despeço-me, agradecendo mais uma vez o convite que nos foi endereçado e esperando que todos os intervenientes estejam e continuem de boa saúde, quer eles, quer as suas famílias. Muito obrigado e bom dia. Boa tarde a todos. O meu nome é Eduardo Ferreira, sou o diretor global de Business Development do grupo EFASEC e é com muito gosto que hoje estou aqui neste fórum virtual, diferente na forma como normalmente nos encontramos e relacionamos, nesta que é a época especial de pandemia, a convite do Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis, neste painel acompanhado pelos meus queridos amigos Jorge Pinto da Caetano Buzz e Manuel Mota da Carvan, moderado pelo José Limão dos Transportes e Revista, e é com muito gosto que aceito este convite. O tema da minha apresentação é o combate no mercado da mobilidade elétrica, que tem cada vez mais parceiros, stakeholders e novos atores neste setor que se encontra em grande expansão na fase em que vivemos e que, mesmo com esta crise atual sanitária, ganhará, creio eu, na nossa opinião, ainda mais força num cenário económico ou social pós-Covid. O meu tema é o combate EV entre vários industriais, desde a indústria automóvel até às empresas de energia elétrica e até às empresas petrolíferas que começam a fazer a viagem para este setor. O interesse é alto e as perspectivas são, do meu ponto de vista, bastante prometedoras. Vejamos porquê. Se nós olharmos um bocadinho para os investimentos que se prometiam e prometem para a área da mobilidade elétrica, vemos que do lado dos governos na União Europeia e noutras regiões do globo, existe uma pressão cada vez maior de fazer ou marcar uma data limite para
que os veículos a combustão passem a ser veículos elétricos. Espera-se que, mais ou menos em 2030, um quarto das viaturas que estão em circulação sejam elétricas, para em 2040 serem 50% e, eventualmente, no ano 2050, 100% do parque de viaturas que existem em cada país ser, na medida do possível, 100% elétrico. Não sou eu que o diz, são os meus colegas da Bloomberg, com quem nós nos relacionamos de uma forma global, para perceber até que ponto é que esta área de negócio avança com maior força ou menor força nesta área. O que é certo e que é bem sabido é que várias áreas de negócio têm manifestado um interesse cada vez maior na área da mobilidade elétrica, especificamente na área da infraestrutura de carga. E aqui podem ver, enfim, a números do ano passado, em Europa, o número de carregadores elétricos espalhados por o globo, pelos players principais. Uma Shell, que tem uma estratégia muito clara, que também abordarei mais tarde neste vídeo, 64 mil pontos de carga já existentes nos países que podem ver. A Engie, a mesma coisa. A Allego, que é um player independente, um chamado Charge Point Operator, operador de redes de carga com 8 mil pontos. E depois, por aí fora, várias empresas nossas conhecidas, umas mais, outras menos, que são de várias áreas de negócio, como eu dizia antes, e que estão a começar a ter redes de carga que começam a ser cada vez mais potentes e para, de alguma forma, equipar o parque automóvel que vai subindo à medida que os meses vão passando. Por outro lado, se imaginarmos este setor do carregamento elétrico e das viaturas elétricas, ou o setor da mobilidade elétrica, como uma arena de boxe, vemos claramente que há vários players interessados, desde os nossos amigos da indústria automóvel, que cada vez mais têm planos de médio prazo de lançamento de novos modelos, desde a Volkswagen até os fabricantes chineses, indianos ou americanos, com estratégias claras de descarbonização e de troca de modelos a combustão por modelos elétricos, cada vez mais potentes, cada vez com mais features, transformando-se em autênticos computadores nas nossas estradas. Temos também nossas utilities, os EDPs da vida, que cada vez mais se interessam por este setor porque percebem que têm que ter um papel relevante no mesmo, com novos modelos de negócio, com novas formas de responder aos seus clientes que querem reter e com a preocupação da descarbonização bem presente e da digitalização nas suas redes, adicionadas deste novo setor da mobilidade elétrica, e depois os nossos colegas da área do oil and gas, que, vendo o seu negócio ameaçado, ainda mais agora com a premência do Covid, têm uma vontade clara de fazer a viagem no setor das energias fósseis para o setor das energias renováveis, obviamente participando com estratégias de investimento robustas em investimento de energias limpas, de energias verdes e, obviamente, também na área da mobilidade elétrica. Existe claramente um grau de inovação em novos modelos de negócio, em novos modelos de financiamento, em novos modelos tecnológicos, onde a EFASEC tem um papel charneiro na área da mobilidade e nas redes de carga, com novas respostas e com o cruzamento com novas fórmulas de chegar aos nossos carros elétricos, não só no ponto de vista de carregamento, mas também nas comunicações, na gestão da rede elétrica e da energia que podemos dispensar em cada momento do tempo e do dia, na ligação entre a nossa casa, nos nossos percursos, e usando os nossos veículos como produtores também, indutores de energia elétrica, e a questão do armazenamento me parece bastante importante. Tudo isto quer dizer que os modelos habituais de negócio, mesmo os atuais, à data de hoje, que estamos habituados a ver, estão em causa e, portanto, novas formas de negócio são cada vez mais encontradas pelos vários players a nível global para poderem ter uma parte desta nova área de negócio chamada mobilidade elétrica. Se olharmos de alguma maneira para os modelos de negócio que podemos encontrar, existem várias fórmulas de chegar nesta fase a ter um papel ao sol, digamos assim, lugar ao sol, na área da mobilidade elétrica. Por exemplo,
definimos como apenas e só um operador de redes de carga, ou acrónimo em inglês CPO, Charge Point Operator, que opera uma rede de carga, instala, vende energia elétrica e consegue cobrar por isso. É um modelo de negócio que, por exemplo, a Chargemaster da BP, ou a NewMotion da Shell, ou a Allego têm praticado. Outros, e porque eu acredito que a mobilidade elétrica tem tudo a ver com lugar, location, pontos de carga instalados em locais já existentes. Existem outros players insuspeitos, como o IKEA, que basicamente querem terciarizar a fórmula como aparece neste negócio, mas querem também ter uma pegada ecológica muito forte e, portanto, fazem a sua eletrificação das frotas, mas terciarizando quem explora nos seus parques de estacionamento, nas suas lojas, a questão da mobilidade elétrica. Outros querem, de alguma maneira, ter um papel a jogar com um papel maior numa Smart City, alargando um bocadinho a mobilidade elétrica para outras áreas de negócio, maximizando um bocadinho as redes de carga e tentando encontrar fórmulas eficientes de chegar a esta área de negócio, agregando os vários operadores de carga, como eu falava antes no modelo 1, para conseguirem chegar a mais clientes. Outros, por exemplo, que são os chamados Smart Charging Services, acabam por aparecer numa lógica de mobilidade as a service, utilizando toda a sua tecnologia para terem uma plataforma onde agregam os vários players que podem surgir no mercado. Outros apostam por uma resposta totalmente digital. A Octopus Energy é provavelmente uma empresa não tão conhecida das nossas áreas de negócio, em Portugal pelo menos, que é uma empresa que opera em Inglaterra, tem uma forma muito curiosa, tem um CRM interno que define preços ao dia da energia elétrica e conseguem fazer novas propostas comerciais ao dia, ao mês, à quinzena ou à semana, mesmo para quem utiliza o veículo elétrico, quem não utiliza, utilizando todo o seu portentado de tecnologia a nível de digitalização, de conseguirem fazer, no fundo, um modelo de negócio muito interessante, utilizando em regime de aluguer as redes de energia, mas conseguindo uma interface com o consumidor, seja ele de energia elétrica clássica nas nossas casas, seja ele de energia elétrica numa situação descentralizada ou numa situação de veículo elétrico de carregamento, em que podem, no fundo, responder de forma muito imediata aos clientes. Aconselho-vos a ver e investigar um bocadinho mais sobre esta empresa, que para mim, de tudo o que conheço, é uma daquelas que tem um modelo de negócio mais inovador nesta área de relação com o cliente. Além disso, e avançando um bocadinho mais nos modelos elétricos, temos, por exemplo, a EDP, ou a Galp, que querem ter um papel desde o princípio até ao fim a nível da mobilidade elétrica, assumindo-se como um CPO, como um instalador, como alguém que agrega valor do ponto de vista da relação com o consumidor, vendedor de energia e também, obviamente, integrador de redes de carga. Neste momento, a EDP em Portugal tem um papel fundamental, em Espanha também, e tem um projeto de mobilidade elétrica bastante inovador e muito interessante, quer para soluções domésticas, quer para soluções empresariais. Por outro lado, temos os nossos amigos, como eu falava antes, da área dos produtores elétricos, de carros elétricos, a Tesla. A Tesla quer fazer, ou a BYD, por exemplo, dos autocarros, quer fazer claramente uma estratégia bundle, ou seja, eu produzo o veículo, eu produzo o carregamento elétrico, eu vendo a energia e consigo, dentro do meu ecossistema, que o meu cliente se consiga relacionar comigo a 100%. É um modelo que tem encontrado alguns problemas de afirmação em algumas regiões do globo. A Tesla é, obviamente, uma marca incontornável na área da mobilidade elétrica, é uma marca incontornável na produção e na inovação a nível do veículo elétrico, mas, a nível do carregamento, tem tido alguns temas, porque quer, no fundo, ter esta estratégia de all-in, de conseguir fazer tudo ao mesmo tempo para toda a gente, e, por vezes, isso podemos ter algum tipo de problemáticas. O nosso Mobié é outra fórmula de ver a coisa, que neste momento passa por um processo transformacional importante, mas que tem um papel importante e teve um papel e continuará a ter de colocar Portugal no mercado da mobilidade elétrica como um papel de inovação forte que continuará a ter a nível desta área da mobilidade elétrica, mas é também uma forma de operação e de gestão do fenómeno da mobilidade no nosso país que tem muitas vantagens. É a Evasec, que tem um modelo, enfim, de negócio
nesta área de querer ser um especialista da tecnologia de carregamento, um especialista do software de redes de carga e, eventualmente, também um player na área das soluções, de forma a agregar toda a sua tecnologia a nível de storage, ou de renováveis, ou de solar, ou de mobilidade elétrica, debaixo do mesmo, com um one-stop shop, se quiserem, para conseguir encontrar dentro da marca as respostas tecnológicas que qualquer parceiro quer encontrar. Por último, a Abject, ou a EV Connect, dois bons exemplos mais a Abject, na questão das certificações, na questão de investigar novos protocolos na forma de funcionar a nível da mobilidade elétrica e que têm tido um papel cerneiro também nesta área. Ou seja, existem vários modelos de negócio, nós identificamos 10, poderia haver 15, poderia haver 5, com bons exemplos a nível da mobilidade e todos eles congregando para fazerem do setor um setor mais, de maior tecnologia de ponta, de inovação e de melhor serviço ao cliente final. O combate da mobilidade elétrica faz-se ao nível global, faz-se ao nível dos players internacionais. Eu gostava de vos mostrar um bocadinho uma reflexão que a EFASEC faz de forma constante, a nível do seu departamento de intelligence, liderado por um colega meu que hoje não pôde estar connosco também, e que tem aqui alguma ilustração interessante. A Shell, por exemplo, não é só a Shell em si. A Shell representa também tudo o que a mobilidade elétrica também é. Parceria. O regime de parceria, cooperação, aquisição. Se repararem, a Shell tem, por exemplo, várias marcas a nível da área de carregamento, das redes de carregamento, a NewMotion, a Recharge ou a Greenlots nos Estados Unidos. Também, de alguma maneira, na área do carregamento doméstico, já adquiriram algumas empresas e continuam a ter alguma tecnologia própria e alguma tecnologia terceirizada. Já têm, por exemplo, investimentos em algumas startups na área dos veículos autónomos, como a Aurora, por exemplo. Também têm algumas exceções de storage e têm depois parcerias importantes com players como a Ionity, têm o seu investimento na Fórmula E, têm também, obviamente, parcerias com players globais, como podem ver. Ou seja, dizer que estar na mobilidade elétrica é estar em regime de parceria. E isso é aquilo que todos nós, à volta deste seminário virtual, creio eu, concordaremos. A BP, para dar um exemplo também de outro oil and gas que está investido forte nesta área, comprou a Polar no UK, é líder com a Charge Master a nível do número de pontos de carregamento de veículo, mas de pontos de carregamento lento, portanto o chamado AC. Tem parcerias também com algumas marcas automóveis, a Renault Nissan, inclusive também tem algumas parcerias com alguns veículos de carro elétrico muito inovadores de veículos chineses, como por exemplo a NIO, que começa agora a aparecer aqui a nível da Europa. Tem investimentos, por exemplo, na FreeWire, que tem carregadores autónomos e que se movem e vão ter com os carros a nível das oficinas, por exemplo, porque é preciso também reparar os carros elétricos, já agora fazer o carregamento. E depois tem a Charge Master como um player importante para a área de carregamento lento. Dando outro exemplo, a Total, de França, que também tem uma forma de atuar bastante interessante, com 10 mil pontos de carregamento em França, com um plano de investimento massivo para terem 150 mil pontos de carregamento na Europa, eles querem ser um player europeu, mas com projetos também nas áreas do globo, designadamente nos Estados Unidos, na América Latina, designadamente a nível do México. Também tem, obviamente, alguns parceiros importantes na área da tecnologia, a nível francês, neste caso a Schneider, toda a gente conhece isto, e na área das startups continuam a investir forte para terem soluções a nível das baterias, a nível do storage, para conseguirem continuar, enfim, em ecossistema, a trabalhar de forma em rede com todos nós. Por outro lado, a Repsol, aqui ao lado, em Espanha, também com uma estratégia muito engraçada, com co-investimento em parceiros de carga, com investimento também em algumas startups que querem responder à micromobilidade a nível de scooters, por exemplo. Também tem um investimento forte na Irizar e uma associação aqui aos nossos rivais da Caetano Buzz de Espanha, e continuam a fazer o seu desenvolvimento a nível de Espanha, muito focalizado, mas também em Portugal, a colocarem a sua rede de recharging de forma muito forte a nível de Portugal e Espanha e noutros países onde querem chegar, desenvolvimento na América Latina. Outro exemplo é a EDP, com parcerias com a EFASEC fortes, mas também com outro tipo de inovações colaborativas, como o Open Innovation ou o Ready, que são
plataformas interessantes onde têm grandes investimentos planeados. Os investimentos que a EDP também já assumiu a nível público, quer em Portugal, quer em Espanha, a nível de charging points até 2025, de facto, são notáveis. E de assinalar aqui algo que me parece muito interessante, é que a EDP e a EFASEC são as duas empresas nesta fase. Sei que outras estão no processo de aplicação, pertencem à plataforma internacional DV100 do Climate Group, que pressupõe a eletrificação da frota própria num prazo curto, ou seja, até 2030. A NLX, outro player importante nesta área, que é no fundo uma startup, neste momento uma grow-up, investida pela Enel, pelo Grupo Enel a nível global, com operações em muitos países, com aquisições de uma forma muito rápida, com uma plataforma chamada Juice Bar, Juice Plan, para gestão de redes de carga, interface consumidor e interface rede de carga, com uma estratégia de investimento bastante forte. Decidiram, por exemplo, investir na Moto E World Cup como main sponsor, também na Fórmula E, que é enfim, uma área onde vale a pena participar, e têm joint ventures com diferentes áreas de negócio, tendo em Espanha um player muito importante, que também terá as suas redes em Portugal, chamado Endesa X, que nós aqui na EFASEC também conhecemos bem, uma vez mais. E a mobilidade elétrica tem tudo a ver com cooperação, também competição, obviamente. E para terminar, a EDF, por exemplo, também com algumas estratégias muito interessantes, por exemplo, o seu investimento no Bitricity, que é uma empresa inglesa, de origem inglesa, que quer pôr pontos de carregamento lento incluídos na rede pública de eletricidade, ou o seu investimento forte na EasyVia, antiga Circunvia, que tem aqui uma forma de afirmação muito forte em França. A EDF quer liderar a nível das utilities o número de pontos de carregamento de forma muito breve e, portanto, terá um papel bastante engraçado a desempenhar. E, por último, a ENGIE, que tem uma estratégia de investimento para Portugal bem pública também e que tem tido uma fórmula de atuação bastante engraçada, com muitos carregadores instalados, com alguns concorrentes da EFASEC detidos e também com colaboração no espírito colaborativo com todos os players nesta área. A E.ON, lá em cima na Dinamarca e nos países do Norte, com estratégias muito claras na área de frotas, com a sua associação ALD Automotive, por exemplo, ou a sua associação à Virta, um charge point operator da Finlândia muito interessante, que tem conseguido fazer uma afirmação clara da sua plataforma e, a partir daí, das suas redes de carga, como também algum tipo de investimentos cruzados com a Inoji, que têm feito para redes de frota muito, muito interessantes. A Volkswagen, também não podia faltar aqui a Volkswagen, com o seu programa de Electrify America, muito conhecido a nível dos Estados Unidos, agora também extensível para o Canadá, com algum investimento a montante a nível de charging também, inclusivamente com o desenvolvimento de modelos, quer no setor dos veículos elétricos, quer no setor dos autónomos, quer no próprio setor dos autocarros, com boas perspectivas de integração a nível global. Falar igualmente dos rumores, são rumores, que falam de uma potencial associação e partilha de conhecimento entre a Ford e a própria Volkswagen nesta área. A Peugeot, que tem com a EFASEC, por exemplo, um co-investimento numa equipa de Fórmula E, que é a equipa do António Félix da Costa, da Esta Kshita, e tem, obviamente, neste momento, uma estratégia muito ambiciosa de continuar a fazer a sua afirmação também e ter um lugar ao sol nesta área da mobilidade, com investimentos diversos e com uma fórmula muito engraçada de estar no mercado. E termino com a Nissan, que também tem acordos globais a nível dos nossos amigos do Japão. Foram um dos primeiros a lançar uma plataforma de veículo elétrico chamada Nissan Leaf, que tem acordos globais também com a EFASEC e com outros players, como se pode ver, e tem tido um papel de charneira na área da mobilidade elétrica. Eu podia dar muito mais exemplos, muito mais formas de estar no negócio, mas confesso-vos que queria terminar a minha participação aqui, agradecendo uma vez mais ao Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis o facto de me ter convidado para estar aqui hoje. Estarei disponível para perguntas e respostas dentro de pouco e envio-vos um abraço, envio-vos
os desejos de melhor saúde e que cheguemos todos ao fim desta época absolutamente excepcional que estamos a viver, mais fortes, com melhores perspectivas de negócio e fazer crescer a nossa economia portuguesa a nível do mundo, que é isso que nós temos de estar todos empenhados. Muito obrigado e muito boa tarde. Muito bem, muito boa tarde. Vamos dar então início a esta sessão de debate depois destas apresentações que vimos. Apresentações do Manuel Mota, da Cardan, do Duarte Ferreira, da EFASEC
E este filme, da nossa Caetano Buzz, e a nossa, porque também é, enfim, um player grande naquilo que é a produção de veículos elétricos e, sobretudo, e só pesados, e, portanto, a jogar num campeonato dificílimo desta área. Queria, antes de tudo, dar os parabéns à FICIS por esta iniciativa, por ter mantido esta iniciativa, mesmo com as circunstâncias que todos estamos a viver. Espero que estejam todos de boa saúde, os que fazem parte deste painel, mas também aqueles que nos ouvem. Eu gostaria que esta conversa fosse uma conversa dinâmica, forte, com interrupções, fosse uma conversa entre nós os quatro, sem ligarmos muito, enfim, salvo seja, sem ligarmos muito a quem nos ouve, ou preocupados em quem nos ouve, mas que fosse uma conversa produtiva, dinâmica e animada entre nós os quatro. Não sei se o Jorge quer comentar alguma coisa do seu filme, e fazendo aqui, talvez, porque não teve essa oportunidade, de fazer aqui uma introdução daquilo que é a Caetano, a visão da Caetano, de como é que serão as cidades, de como é que será a mobilidade de massas e fundamentalmente na área do transporte público, se ele será eletrificado, se ele será diferente do que é hoje a realidade, enfim, qual é a visão da Caetano sobre esta temática? Bem, nós já há muito tempo que acreditávamos que tinha que ser feito qualquer coisa em termos de impacto ambiental, em termos de crescimento constante dos níveis de emissões, os impactos que isso tem no clima e que tem no ambiente. E por isso nós em 2010 começamos a desenvolver soluções de zero emissões. Na altura o hidrogênio era pouco falado e tudo apontava para que essas zero emissões fossem conseguidas através de veículos a baterias. E foi assim que começamos. Começamos num segmento que nos é muito particular e conhecido, que é os autocarros de aeroporto. Também há uma segunda razão para isso, porque os autocarros de aeroporto são menos solicitados que um autocarro urbano ou que um autocarro de turismo. E para esse processo de aprendizagem pareceu-nos menos arriscado começarmos por precisamente os autocarros de aeroporto. Sim, o fizemos. Em 2013 lançamos o primeiro e depois em 2014 recebemos a primeira encomenda de Stuttgart e hoje em dia Stuttgart tem uma frota 100% zero emissões e felizmente 100% nossas, o que nos deixa bastante orgulhosos. E a partir de Stuttgart começamos a exportar o carro para outras geografias e temos neste momento o Ecov já em 3 continentes. No Canadá, por isso na América do Norte, temos aqui na Europa e temos na China os primeiros veículos também a circularem e agora temos uma segunda encomenda para a China. Depois do autocarro de aeroporto, partimos para o segundo segmento que considerávamos de impacto e que avançaria, que é a mobilidade urbana, e desenvolvemos um autocarro urbano standard em 2 configurações base, uma configuração para a Europa comunitária, já se pode dizer assim agora, e outra para a Inglaterra. Já tivemos encomendas em ambos, por isso para o 12 metros, planta à esquerda, e para o carro de Londres. E agora o desafio e a oportunidade. O desafio e a oportunidade que surgiu foi avançarmos para as soluções de fuel cell, ou pilha de combustível, porque reconhecemos que a pilha de combustível, em termos de veículo, entrar já na discussão das infraestruturas, o preço de combustível, mas em termos de veículo apresenta-se como uma solução mais viável, principalmente quando as distâncias percorridas são maiores e que aí os carros a baterias têm claramente um handicap por causa do grande volume de baterias e o grande peso de baterias que
que levar embarcados para armazenar energia. O fuel cell basicamente foi uma adaptação do nosso urbano elétrico a baterias para um urbano a pilhas de combustível. A plataforma, o veículo é tudo o mesmo, só entre parênteses, só muda a forma como nós armazenamos energia no carro, que em vez de ser em baterias, é em tanques de hidrogênio. Agora o que se segue, e nós, apesar de não sabemos quais vão ser os impactos desta crise, que tem duas componentes, uma componente, claro, que é temos que fazer alguma coisa diferente no pós-crise. Acho que esta crise vai mudar comportamentos. Aliás, todas as grandes crises da história mudaram comportamentos e mudaram hábitos, e esta não é de maneira nenhuma uma das mais pequenas. E isso por um lado. Por outro lado, vai haver claramente pressão, porque um conjunto de empresas que estaria capitalizada e a crescer, neste momento tem que enfrentar uma situação de liquidez menor, de ameaças de sobrevivência, e onde o aspecto económico também tem um papel importante. Foi recentemente, acho que a semana passada, foi publicado que um conjunto de países da Comunidade Europeia, enquanto Portugal faz parte, que a Alemanha faz parte, que precisamente manifestavam a intenção que o modelo de desenvolvimento económico pós-crise seria ou teria que ser um modelo amigo do ambiente. Eu espero bem que sim, não só pelo negócio da empresa e pela orientação que a empresa teve até agora, mas também um bocado por todos nós e pelo futuro que nos espera a todos e aos nossos filhos. E por isso achamos que a oportunidade se mantém em termos de negócio, e nessa linha, e não alterando as orientações base, falta-nos agora um segmento importante, que é os autocarros de turismo. Os autocarros de turismo, os que fazem o serviço expresso, longas distâncias, com baterias, são claramente um problema. Nós sabemos que os primeiros desses carros introduzidos no mercado, por causa da volumetria de baterias que têm que ter embarcadas, fazem com que o espaço de bagagem seja menos de metade daquilo que seria num autocarro a diesel, e nós achamos aí que a solução aí é claramente hidrogênio, e por isso está nos nossos horizontes começarmos a desenvolver agora um autocarro de turismo a hidrogênio que permita distâncias, autonomias superiores a 500 km, sem sacrificar o espaço de bagagem, nem sacrificar o número de passageiros. E esse é claramente o nosso próximo grande projeto neste momento. Muito bem. Obrigado, Jorge. E iríamos agora começar a nossa conversa, então. E eu perguntava ao Manel, mas também é extensível ao Duarte e também ao Jorge, esta circunstância que hoje vivemos, onde o confinamento nos obriga a não andar pelas ruas das nossas cidades, teve já um efeito bastante positivo e bastante surpreendente, por algum lado, sobre aquilo que é as emissões, ou que são as emissões e a poluição. Vemos todos os dias nas nossas televisões imagens de cidades que não viam o Monte Everest e agora veem, que não viam a ponte do outro lado e agora veem. Enfim, os relatos são mais que muitos. E, portanto, isto significa que, de facto, a ação do homem, ou o modelo económico, ou de deslocação, ou de mobilidade que cidades e pessoas tinham, de facto, tem aqui um peso negativo naquilo que é a sustentabilidade e o ambiente e a qualidade de vida.
Isso acho que é evidente e, portanto, é apenas a constatação de um facto que muitos sabiam, outros ainda não acreditavam, mas que agora se tornou mais que evidente. E a pergunta é, Manuel, sabendo que todos os modos de deslocação fazem parte daquilo que é a cadeia de mobilidade, que é composta por, enfim, por inúmeros modos, o automóvel, certamente, mas a bicicleta, o autocarro, o metro, o comboio, etc. A pergunta que lhe faço, ou que vos faço, é a seguinte: qual é a vossa visão sobre os impactos que estas realidades que eu acabei de descrever, fruto deste confinamento e desta pandemia, e se estas evidências tão claras não vão reforçar ainda mais as políticas e as estratégias dos Estados, no sentido de que as cidades e que, enfim, de uma maneira geral, todas as nossas deslocações sejam bem mais sustentáveis em termos energéticos, ambientais, económicos e financeiros do que foi até aqui. Esta crise que hoje, ou que estamos a viver o seu início, irá ter repercussões naquilo que são as políticas dos Estados, naquilo que concerne à mobilidade das pessoas e dos bens? Manuel. Boa tarde. Aquilo que vou dizer é lá para ali, serão a minha opinião de hoje, seguramente daqui a 15 dias, um mês, pode ser completamente rebatida, porque está evoluindo depressa. É uma crise tão sui generis, tão invulgar, tão de numeridade, que qualquer previsão agora pode ser rapidamente destruída. Portanto, vou-lhe dar a minha opinião, tendo em conta os dados de hoje. Sim, o que está a dizer faz todo sentido. Aquilo que o Jorge Pinto referiu, e o Jorge Ferreira também, que há uma tendência e há uma necessidade das cidades se tornarem mais agradáveis de ser vividas, onde a necessidade de usar transportes mais limpos é indiscutível. A questão aqui, e é isso que eu referi na minha intervenção, é se alguns fatores que estavam a potenciar, que estavam a incrementar o uso das viaturas elétricas, podem ter aqui um retrocesso, nomeadamente a questão dos benefícios fiscais, não é? Nós temos de ter consciência de que as viaturas elétricas são adquiridas a um preço inferior ao seu preço real, não é? Porque os Estados metem e bem benefícios fiscais, financiam a compra dessas viaturas, e numa altura de crise, com a necessidade dos Estados, dos governos, de canalizarem os seus parques de recursos para outras áreas, porque vai haver imenso desemprego, segurança social, etc. Se com a quebra destes benefícios e com a previsível subida do preço das viaturas, se o ritmo de crescimento de venda das mesmas se vai manter. Isso é um ponto. Outra questão que também mencionei tem a ver com os investimentos em infraestruturas que são necessários para que as viaturas elétricas possam abastecer, para que o problema da autonomia seja, que muitas vezes é psicológico, isso já sabemos. A maior parte dos carros que nós comercializamos tem autonomia suficiente para as necessidades do dia-a-dia dos clientes, mas ainda anda muito aquela questão psicológica de se eu precisar fazer uma viagem longa. Essa questão das infraestruturas também é muito subsidiada pelos Estados. O Duarte falou de imensas parcerias que há, é verdade, mas os Estados têm um papel fundamental e, mais uma vez, se os recursos que o Estado tem agora não vão ser canalizados para outras áreas, e, portanto, pode haver também, mais uma vez, aqui um atraso. Um atraso na expansão do uso destas viaturas. Depois, também, é a questão dos investimentos que os fabricantes têm e que têm que necessidade de continuar a fazer para que o seu portfólio, para que as suas gamas sejam totalmente eletrificadas. E quando digo eletrificadas, para simplificar, eu estou aqui a falar de plugins, também híbridos, estou aqui a juntar um pouco o pack completo. Os fabricantes já não estavam numa saúde financeira muito boa, devido à queda na procura, excesso de produção. Estava a haver aqui algumas alianças, aquela a mais conhecida, a mais falada era a questão da Fiat com a PSA. Se vai haver ainda mais alianças, porque os fabricantes podem não ter capacidade para investir
para investir, para desenvolver viaturas, para ter uma gama completa de viaturas eletrificadas. Isto no que diz respeito à eletrificação. Quando falamos noutro fator que estava a tornar as nossas cidades mais agradáveis de ver, que são os sistemas de mobilidade partilhado, os carros sharing, etc. Há aqui uma questão que pode não ser, mas é uma questão psicológica que é: será que as pessoas vão continuar a usar, que vão querer usar viaturas que são partilhadas por vários passageiros? Eu dei o exemplo, pelo menos é nosso, não estou a dizer que seja um padrão. Nós disponibilizamos um serviço de recolha das viaturas para as nossas oficinas e a procura foi muito reduzida. Porque muitos clientes diziam: eu usar um carro que já foi conduzido por outra pessoa, na realidade o carro é conduzido por imensa gente, quanto mais não seja pelos mecânicos nas oficinas. Mas se transportarmos este raciocínio para os sistemas de mobilidade, pode haver também que um retrocesso na procura destes sistemas de mobilidade partilhada. O que o Manel está a dizer é que o desenvolvimento do sistema da mobilidade elétrica terá de ser sempre, de alguma forma, financiado ou com políticas públicas muito assertivas, porque certamente que tanto as lideranças políticas como o consumidor hoje está muito mais sensível para a questão do ambiente, da sustentabilidade, até porque, enfim, esta crise ajudou a ter essa percepção mais real. E, portanto, o seu receio é que, face a outras urgências que os Estados tenham em financiar saúde, economia, salários, desemprego, etc., que não sobre muito ou que não haja recursos... A não ser que os fabricantes reduzissem os custos da produção das viaturas de tal forma que eles ficassem a um preço semelhante de uma viatura de combustão com uma viatura tradicional, digamos, a diesel ou a gasolina. Não me parece que seja a curto prazo isso possível, não tenho os conhecimentos técnicos para tal, seguramente se os meus colegas aqui do fórum se calhar terão mais conhecimento nessa área, mas não me parece que seja possível a curto prazo. Não sendo possível que as viaturas caiam, que o preço caia, tem que haver um subsídio para que o preço seja acessível à larga maioria da população. Até porque, após uma crise, as pessoas vão seguramente repensar os seus investimentos e se calhar, em vez de ir para o fator novidade, vão para uma viatura mais tradicional ou para uma viatura ousada, etc. Tudo isso pode atrasar. Não acredito que haja um retrocesso. Não faria qualquer sentido. Mas pode haver aqui um atraso na implementação destes géneros de viaturas. Fazendo a mesma pergunta e podendo responder a essa pergunta que foi feita também ao Manuel, eu perguntava-lhe o seguinte: acha que depois desta crise, ou estima que haja um acréscimo naquilo que é a procura da mobilidade elétrica, tanto da parte do consumidor ou da procura, como da parte da oferta, mas também daquilo que é o regulador, os Estados que não irão ou se irão aproveitar, enfim, estas menos emissões, este ambiente melhor que as cidades e que o planeta conseguiu, porque, ao fim e ao cabo, o vírus fez bem mais em pouco tempo pelo ambiente do que qualquer cimeira do G20, do G7 ou até as cimeiras do clima. Prevê que haja uma pressão mais forte para que tudo aconteça mais rápido, estou-me a referir à mobilidade elétrica, independentemente de qual é a fonte de energia, de qual é o modo e de qual é o tipo de deslocação? Só uma nota, tinha o microfone desligado, peço desculpa, penso que responder para mim. Dizer o seguinte... Mas conseguiu ouvir a pergunta? Sim, perfeitamente. Okay. E até para não tomar muito tempo mais aqui do nosso painel, dizer o seguinte, portanto, primeiro, a causa verde da eletrificação é uma causa que começou por ser de nicho e hoje é uma causa principal. Quer dizer, isso é uma coisa que, com o Covid ou sem o Covid, é algo que já não tem grande discussão. Ou seja, hoje em dia, mesmo a nível do espectro, quer político, quer económico, quer das empresas, a consciencialização, e não falo por causa da Greta Thunberg, falo porque de facto é algo em que se vêem os benefícios e, portanto, isso passou a ser a causa verde na questão da eletrificação dos transportes, chama-se transporte, é uma causa que hoje em dia
todos os atores, financiadores, atores públicos, atores privados, produtores de tecnologia, todos se revêem nesse tipo de causa. E não é à toa que, por exemplo, Lisboa é hoje, este ano, a capital europeia verde. E a Europa, a América Latina, enfim, a África menos, a Ásia Pacífica, etc., têm cada vez mais políticas verdes amigas do ambiente e especificamente dedicadas à área de eletrificação. Depois, podemos discutir, não é tanto discutir se acontece ou não, porque acontecer vai acontecer, é discutir se acontece mais depressa ou mais devagar. Até ao Covid... E acha que vai ser mais rápido agora? Tenho algumas dúvidas. Acho que numa fase inicial vão existir, como é óbvio, primeiro, e como diziam aqui colegas de painel, vai haver uma reorientação de alguns investimentos. Tem que ser assim, que é óbvio. Portanto, saúde em primeiro lugar, fala-se disso, não é? Mas também vai tentar haver uma tentativa, e já há algumas associações de setor, a nível europeu, e também nos Estados Unidos, a emitir pareceres junto à União Europeia, junto do Federal Reserve dos Estados Unidos, das entidades americanas, para que se mantenha o esforço de investimento e de apoio público às políticas de mobilidade, quer partilhada, não partilhada, quer no setor dos autocarros, quer no setor dos veículos pesados, quer no setor das frotas, quer no setor dos veículos de passageiros. Naturalmente, vai haver um rescalonamento de investimentos. Posso lhe dar, por exemplo, um exemplo da indústria automóvel. Ontem tive com um parceiro nosso nos Estados Unidos, o grupo Volkswagen a nível Audi dos Estados Unidos, que tinha um plano de equipar as suas redes concessionárias, portanto, muito aqui semelhante a um colega de painel, temos que conversar sobre isso, com carregadores, que em vez de o fazerem no espaço de um ano, vão fazer no espaço de 3. Eu acho isto perfeitamente normal e natural. Agora, que não põe em dúvida que vai acontecer. Agora, obviamente, vão fazê-lo de uma forma mais temperada. Isto parece-me mais ou menos óbvio. Nos primeiros 1 a 2 anos, poderá haver um certo platô de investimento, mas os investimentos continuam a chegar e o número de novos projetos que, por exemplo, começam a chegar ao nosso conhecimento, mesmo dentro desta fase em que estamos confinados, portanto, nos últimos 2 meses, é absolutamente vertiginoso. Isso posso dizer também. Por outro lado, é preciso não esquecer a parte regulatória. Ou seja, há, a nível europeu, por exemplo, quer no setor do veículo de frotas, ou no veículo de passageiros, ou para os consumidores domésticos e empresariais, a questão do direito de carga, que é uma legislação que está cada vez mais a ser transplantada para os vários países europeus, não é? Portugal será um exemplo também, e também vemos zonas de ultra-emissão leve, ou seja, zonas de ultra-emissão no centro das cidades, em que não é possível poluir mais. Eu penso que esse movimento vai continuar a existir com alguma forma temperado. Vemos um esforço de muitos operadores, e aqui o Jorge pode falar mais, naturalmente, com maior conhecimento, mas vemos muitos operadores de autocarros, não produtores como a Caetano, mas operadores, a terem a preocupação de continuar a manter os seus investimentos. E depois é preciso não esquecer que alguns dos componentes principais, quer na rede de carga, a nível de hardware, quer a nível dos veículos, estão a decrescer de forma muito depressa o seu valor de mercado. As baterias têm hoje um preço, quer a nível da forma de autocarros, quer de veículos pesados, quer de veículos ligeiros, têm hoje um peso no custo total do veículo muito menor do que era há 1 ou 2 anos atrás e vai continuar a descer. O próprio preço da infraestrutura de carga, seja de instalação, site survey, produção do carregador, etc., tem vindo a descer. Portanto, naturalmente, tudo isto ajudará a que a adoção seja mais rápida. Por outro lado, e falando um bocadinho de alguns números do parque automóvel, eu acredito, por exemplo, que na parte dos autocarros será até mais depressa, assim haja capacidade de produção, do que na parte dos veículos, que poderá haver algum rescalonamento de investimentos. Mas na parte dos autocarros continuam vários operadores a nível europeu e a nível internacional a manter os seus investimentos. E aqui o Jorge pode testemunhar isso já a seguir do que eu estou a dizer. Mas nós temos visto isso nos projetos que fizemos de autocarros de carregamento, que temos respondido com bastante força. Por outro lado, pode haver um rescalonamento de lançamentos, etc. Mas até para vermos que a tendência, de alguma maneira, enfim, é uma onda que não para, não vou dizer que é um tsunami, é uma onda que não para. Temos também já modelos de motas elétricas que começam a surgir, temos modelos de comboios elétricos que começam a ser também investigados e inclusive de mobilidade aérea, para não falar da mobilidade naval, diga-se, leia-se, de passagem nos ferros de um lado para o outro, com vários veículos já em vários países. A nível de mobilidade aérea, por exemplo, há 2 conceitos muito giros na Califórnia. Um, que é Uber Elevate, que já fazem transferências de Manhattan para os aeroportos de Nova Iorque com veículos autónomos aéreos.
e pequenos voos na zona entre aeroportos secundários, com a Zero Avia, em testes para fazer já voos de 600 km com Cessnas e com aviões, se quisermos, mais de pequeno porte. Portanto, as coisas começam a surgir numa forma muito mais lata, não é? Duarte, deixa-me só dizer que o concurso de Aveiro é o ferry elétrico, foi a semana passada, ou esta semana, apresentado o prazo de entrega de propostas. Houve várias propostas, só uma é que parece que está, enfim, que está conforme e que respeita tudo o que é o caderno de encargos e, curiosamente, são ferries elétricos e construídos por empresas nacionais. E, portanto, isto não é preciso ir buscar exemplos a outros, porque nós cá temos excelentes exemplos. Sim. Não, era só para dar esta nota, porque acho que é importante perceber que as autarquias, as autoridades de transporte espalhadas pelo país, algumas estão a ter já, ou já tinham, alguma atenção e preocupação nisto, no tema da mobilidade sustentável. Não é? Certo. Agora, eu só queria acrescentar mais uma última nota, até para ir buscar e depois passar a bola ao Jorge outra vez, porque ele irá falar também um bocadinho da parte dos veículos, que é, eu não acredito em mundos binários, ou seja, eu não acredito que isto venha a ser como estão agora, passou a ser o patinho feio e portanto vai tudo embora, não. Vai ser uma questão gradual, mas chegar a 100% de veículos a hidrogénio, a gás natural ou a elétricos, provavelmente será uma utopia. Poderemos chegar a um modelo equilibrado, quer dizer, mais equilibrado do lado das viaturas a energias renováveis. Sim, o mix vai ser sempre equilibrado. Exatamente. Jorge, o Jorge disse uma frase que eu tomei aqui nota, fazer diferente no pós-crise. E, de facto, o pós-crise as crises têm sempre esta virtude, que é fazermos coisas diferentes, de encontrarmos alternativas, novas abordagens, modelos de negócio, etc. Aliás, o Duarte falou aqui e explanou, os vários modelos de negócio que há no hardware, no carregamento, etc. Mas se de facto temos que fazer diferente, e eu julgo que aqui as iniciativas privadas, a economia privada é muito mais rápida a reagir e a apontar e a procurar esses novos caminhos. Mas, no entanto, vemos naquilo que diz respeito aos concursos para os transportes públicos que estão a decorrer por todo o país, neste momento, ainda concursos, com esta crise toda, ainda com uma exigência fortíssima. Estou-me a lembrar, por exemplo, no concurso de Guimarães, que foi lançado no final da semana passada, imagine-se bem, mas com a particularidade de metade da frota ser elétrica. Ora, nós sabemos que os operadores de transportes aqui e em todo o lado, é um negócio difícil em termos de margens e, portanto, de rentabilidade. Aqui em Portugal, em especial, a pouca capacidade de investimento ou nenhuma, os níveis de endividamento e de alavancagem através de crédito é muito grande. Como é que o Estado vai reagir se os concursos ficarem desertos? Não cabe aqui também ao Estado, nos seus diversos níveis, intervir de alguma forma para capacitar a economia a que adira, tal como faz já no automóvel, que o Manuel falou e que referiu, não faz aqui algum sentido que haja aqui uma injeção, um apoio do poder político para que estes concursos não fiquem desertos e que respeitem aquilo que é possível em termos das capacidades dos investidores? Eu acho que distinguia aqui o transporte público do transporte privado. Eu, no transporte privado, acho que vai haver claramente um adiamento, quanto mais não seja porque famílias descapitalizadas não compram carros, sejam eles diesel ou elétricos, pura e simplesmente vão tentar manter o que já têm e fazê-lo durar porque têm outras prioridades para os seus rendimentos que se viram fortemente afetados. E por isso, no que diz respeito ao transporte privado e mais, estamos a falar de automóveis, eu creio que a crise vai demorar um bom tempo a recuperar, mas seja ela os elétricos, a venda de elétricos, seja ela a venda de gasolinas ou dieséis, porque realmente
estão criadas as condições, com quebras do PIB de 8% em Portugal e 8% em Espanha e 9% em Itália, para que não se comprem automóveis. O automóvel não é necessariamente uma necessidade de sobrevivência, uma primeira necessidade. Por isso acho que no transporte privado vai claramente haver, não chamaria um retrocesso, vai haver uma estagnação que tem a ver com o poder de aquisição das famílias, e por muito subvencionado que for um veículo elétrico, não é por aí, porque o próprio veículo a gasolina vai ter uma quebra de vendas, porque o mercado vai cair. Parece-me que é mais que evidente. No transporte público, há um conjunto de setores que fazem parte dessa mudança que eu creio acreditar que vai acontecer, e que a saúde será um deles. Esta crise veio a mostrar a debilidade que é os investimentos em saúde terem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos, em grande parte das nossas economias. E a saúde vai ser claramente uma indústria que tem que ser acarinhada e desenvolvida. E, entre outras, e não vou agora listá-las todas, mas a mobilidade coletiva. Até porque é preciso reduzir ao nível de emissões, é preciso reduzir ao consumo de recursos naturais. A mobilidade coletiva, e acho que era nesse sentido que estavam os países da União Europeia que fizeram essa declaração conjunta, a mobilidade coletiva deverá ser um dos setores a ser apoiado, deverá ser um setor a ser suportado pelos Estados. A mobilidade coletiva representa ainda uma parte importante da indústria em muitos dos países europeus, e eu quero acreditar que os incentivos a soluções de mobilidade verdes, a soluções de mobilidade coletiva, não estou a falar só do autocarro, mas outras formas de mobilidade sustentável, se quiserem, que vai ser uma das direções que na Europa nós vamos tomar no pós-crise. Outras geografias menos desenvolvidas e com a pressão que há agora sobre o preço do petróleo, o barril está a $30. Por isso, matéria-prima barata, crise económica. Há 10 dias parece-me que estava a cerca de 20. Portanto, já teve a 30. Chegou a bater. Antes de ontem estava a 19 ou quase $20. Por isso, a tentação e a falta de recursos para fazer esse caminho que eu acho que a Europa pode fazer vai levar claramente a um atraso. Eu não estou a ver países que começavam a dar os primeiros passos à mobilidade elétrica, agora com o gasóleo ou a gasolina ao preço que está, que vão avançar muito na mobilidade elétrica. Por isso, acho que tem muito a ver com as geografias, tem a ver com a orientação dos Estados para os setores industriais que vai ser necessário desenvolver no pós-crise, a tal reconfiguração que eu acho que vai acontecer, e eu acho e parece-me que a mobilidade coletiva é uma das prioridades, ou será uma das prioridades, até porque esta crise também deu para ver outra coisa, como falava há bocado o José Limão, deu para ver que quase que acordamos e assim, onde é que nós estávamos quando não víamos o Everest e agora vemos o que é que se passava, né? Eu vou usar o exemplo. Exato. Por isso também há uma certa consciência que, afinal, o mundo pode ser muito mais limpo e muito mais sustentável do que aquele que nós estávamos a criar. Jorge e os outros todos, e se há uma consciência a nível individual particular, haverá certamente uma consciência coletiva e, sobretudo, das lideranças políticas, dos gestores das cidades, dos territórios, dos países, porque este ganho que foi notório em termos ambientais e energéticos, este ganho que o
mundo teve na redução a quase 50% em algumas realidades daquilo que são as emissões, é um ganho que qualquer gestor da cidade não quer perder, bem antes pelo contrário, quer pegar na sua prancha de surf e cavalgar naquela onda, porque irá, de certeza, aproveitar esta boleia para implementar sistemas, e como digo, acho que o sistema de mobilidade é composto por todos e, portanto, não antevejo que o automóvel saia fora da equação ou fora desta cadeia, mas há de haver este aproveitamento benéfico, obviamente, para as cidades, mas haverá este aproveitamento por parte dos agentes políticos e de quem gera os territórios. Manuel, voltava a si para lhe perguntar exatamente sobre o automóvel, enfim, que o Jorge aponta que tenha aqui uma estagnação do mercado em termos do seu progresso a nível de vendas, mas, no entanto, o Jorge, enfim, as carizes são sempre, como dizia há bocado, revitalizantes dos olhares e abordagens que temos para o negócio e para a vida, mas o Manel falava em numas plataformas de serviços que eram agregadores de vários colaboradores, enfim, como é que imagina que poderá, por exemplo, no grupo que lidera, de que forma é que essa plataforma pode ser montada de modo a favorecer aquilo que é a deslocação das pessoas, seja por modo individual, seja de outra forma qualquer, seja por sharing, enfim, uma outra forma qualquer. Como disseram bem, as crises são sempre momentos de viragem. Há muitos anos que se fala que a distribuição automóvel está numa fase de disrupção, numa fase de mudança, e na realidade, tenho que ser honesto, não tem havido grandes mudanças nesta indústria. Nós vendemos um produto tecnologicamente muito avançado, mas a distribuição em si ainda tem uns moldes muito tradicionais. No entanto, há pouco tempo atrás surgiu um construtor, que foi a Tesla, que mudou o modelo de negócio. Isto é, vem diretamente do fabricante ao cliente final. E isto fez com que, antes desta crise, se começasse a falar na mudança do modelo de negócio, de como é que qual vai ser o papel do concessionário no futuro, se é que existe o concessionário no futuro. Se essa questão já existia antes da crise, agora com a mesma, este processo vai ser provavelmente acelerado. E porquê? Porque o facto, o nosso modelo de negócio, sem estar em pormenores muito técnicos, o nosso modelo de negócio é muito exigente do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de tesouraria. E no final desta crise é natural que deixe aqui sequelas, como deixou no final da crise de 2011, 2012, etc. E pode haver aqui uma aceleração de algumas alterações que estavam aqui a ser feitas. Aquilo que eu mencionei, que essas plataformas de agregadoras de serviços, já existem alguns modelos embrionários, nomeadamente nos Estados Unidos. Nós vendemos nós neste momento o que é que fazemos? Nós recebemos o carro do fabricante, vendemos o carro ao cliente, fazemos a assistência e pouco mais. Acontece que o cliente hoje em dia o que procura são diversas soluções em diversos momentos da sua vida. Há autores onde só precisa de um carro para alugar por 1 hora ou 2, há autores onde precisa de alugar um carro por 6 meses, 7 meses, há autores onde precisa comprar, etc. Se houver, como já é, uma plataforma que agregue diversos serviços, isto é, que recorra aos concessionários tradicionais, se for para um serviço de assistência, ou se for para a venda do carro efetiva, ou que recorra a operadores de car sharing, se o cliente assim pretender, se recorre ao aluguer a médio prazo, de meio ano, de 1 ano, etc. Ou se quer fazer um seguro, ou se quer fazer um financiamento, mas tudo numa plataforma só, torna, digamos, fazendo uma equivalência, é um supermercado de soluções de mobilidade. No fundo, Manuel, é um acerto do modelo de negócio que era até agora o concessionário. Sim, porque é muito provável que o nosso papel como concessionário desapareça. Porque se o modelo de Tesla for
for adotado por outros fabricantes, e há muitos fabricantes que já o estavam a falar, imensos. Por exemplo, um exemplo, nós temos como sabem, o único fabricante de caminhões elétricos aqui na Europa é em Portugal, que é em Tramagal, a Fuso, que tem feito algumas unidades elétricas. E quando eles pretendem, e falava-se que quando forem vender ao público, irá ser através de um modelo de direto, passando ao lado do concessionário. Isto é, o nosso futuro, a médio prazo, não vamos ser catastrofistas, vamos dizer que vai desaparecer, vai ser repensado. Podemos ser um suporte logístico. O outro é sermos um agregador. Isto é, eu desenvolvo uma plataforma e é interessante que muitos grupos que estavam de costas voltadas para o online, agora viraram-se todos para o online, e em vez de ser um concessionário tradicional, não, eu tenho vários serviços num site só, onde o cliente sabe que se for ao site da Caetano, da Cardan, da que seja, tem lá tudo aquilo que necessita para se deslocar. Manel, acha que esta crise nos ajudou ou avivou aquilo que são os valores da entreajuda, da colaboração com o outro? Isto é, entre nós, pessoas, mas também entre entidades que podem tirar valor ou manter-se no negócio com base em sistemas colaborativos? A palavra associativismo em Portugal é sempre uma palavra muito... Eu prefiro a colaboração do que a associação. Muito estranho. Nós somos um país que tem não sei quantos sindicatos de grupo profissional, não sei quantas associações para outro segmento de negócio. Eu acho que temos que distinguir aqui dois momentos, sem ser utópico. Temos que distinguir o momento da crise, onde, felizmente, os valores da solidariedade aparecem e nós temos que nos ajudar e temos consciência de que ou nos ajudamos ou temos aqui um problema grave enquanto sociedade. Após o fim da mesma, ou quando começar a abrir, a parte da solidariedade é capaz de desaparecer. Se me perguntar, do ponto de vista técnico, se podem surgir soluções que agrupem diversos fornecedores, diversos prestadores de serviços numa plataforma única, online, uma plataforma digital para o cliente, aí sim, acredito perfeitamente. Mas não no aspecto de entreajuda, mas no aspecto sim, não é de negócio, não é? Sim, de negócio. Até porque nós hoje descobrimos, se é que não tínhamos descoberto, que conseguimos fazer imensa coisa online. Quer dizer, nós em casa temos tudo. Estamos aqui a prová-lo. Temos coisas que eu nunca... os meus filhos, que são crianças, têm aulas, quer dizer, até a indústria do ensino, que era das mais conservadoras a nível da história, não é? Nós dávamos aulas com o professor à frente das cadeiras dos alunos, de um momento para o outro, sem querer, mudou. Bem ou mal, se funciona ou se não, isso é uma discussão à parte. Agora, mas sim, respondendo à sua questão, acho que sim, estas plataformas, e isto já estão a existir, portanto, é pegar no que já funciona. Nos Estados Unidos eles têm, nesse aspecto, soluções muito interessantes, agrupar. Isto é, eu preciso me deslocar, até porque os nossos clientes, estava para terminar, já não estavam a fazer pedidos diferentes do habitual. Nós tínhamos clientes que em vez de dizer eu quero o carro A, B, C, empresas, diziam eu quero reduzir os custos de operação em X. Ou eu vou ganhar uma obra, eu não vou comprar o carro, eu quero... Mas quero usá-lo, não é? Mas quero usá-lo ou ter acesso a ele, ou para X. E a meio da obra vou passar para a classe B ou para a classe... Claro. Isto já estava a acontecer. Portanto, é natural que haja... É a mudança daquele conceito de que havia, que era a posse, para um conceito de acesso a serviços, não é? Acesso a serviços. É isso que o Manel está mais ou menos, eu a dizer. Duarte, espera que a necessidade evidente também de haver uma rede poderosa que cubra territorialmente todas as necessidades, uma rede de carregamentos, verá agora por esse mundo fora, em Portugal obviamente também, haverá um acréscimo, uma evolução muito positiva e mais rápida
naquilo que é uma rede José, só uma nota, é assim, a rede de carga vai com o desenvolvimento e o número de veículos que estão na estrada, quer dizer, na estrada, uma sem a outra, naturalmente. É uma questão falsa que existe, se existe uma ou existe a outra, há de facto uma certa ansiedade. Quero recordar que já há muitos carregadores em muitos países europeus, muitos, incluindo Portugal, ok? E que vai continuar a haver algum investimento. Uma vez mais, vai ser dilatado no tempo, à medida que, quer nos carros de passageiros, haja maior ou menor número menor de lançamentos, ou também nos veículos de frotas, que é uma área que nós não falamos muito aqui. Os comerciais é uma área que o Manel vai poder continuar a operar, porque vão continuar a aparecer bons investimentos. Portanto, o concessionário não terminou, pelo contrário, não acredito também nesse nível tremendista. E, por outro lado, ainda creio que pode continuar a acontecer uma coisa muito interessante, que há uma série de novos operadores, OEMs, neste caso, 100% elétricos, que continuam a manter os seus planos de investimento, que vão entrar, quer do lado chinês, quer do lado americano, quer do lado europeu, que vão entrar no mercado com produtos a nível mais baixo face ao custo atual, incluindo com o custo subvencionado pelo Estado, e isso pode levar também a uma adoção, designadamente para a condução urbana, de o maior número de veículos elétricos em cada serviço. Portanto, que continuo a acreditar que há um forte investimento nas redes de carga, sim, por parte dos vários players que eu demonstrei e tentei mostrar um bocadinho na minha intervenção. Continua a haver um interesse forte por parte do poder regulatório, poder estatal, se quiserem, de pôr novos instrumentos à disposição das pessoas, dos agentes económicos para o fazer. Quero recordar, por exemplo, que este ano, ainda antes do Covid, já se esgotou os subsídios elétricos para as empresas de acesso a nível do Estado, quer dizer, foi curiosamente, 2 semanas, que vão ser relançados, que vão ser alargados. Duarte, para os táxis não foram sequer usados, apenas houve exatamente. dois usados. Portanto, também há aqui algum trabalho a fazer, não é? Há algum trabalho a fazer. E, portanto, eu acho que fomos todos colaborativos, uma vez mais. Se tivermos, de um lado, planos de lançamento de veículos que continuem a ser feitos de uma forma mais tranquila, mas continuem a existir. Boa inovação tecnológica do lado de carregamento e bons operadores de carga no mercado, acessíveis, com plataformas online colaborativas entre todos, para não haver acesso lock-in, que é uma coisa que a EFASEC, por exemplo, não partilha de todo em nível de mercado. Então aí estão reunidas as condições para, ou em casa, ou no trabalho, ou em rede pública, nós conseguimos carregar os nossos autocarros, os nossos barcos, os nossos veículos de frota, os nossos veículos particulares elétricos ou híbridos, de forma bastante fácil. Deixar uma última nota, que e para quem conhece bem o setor global da mobilidade, Portugal tem, a nível da mobilidade elétrica, pensando isto como lato senso, tem excelentes empresas que continuam a inovar a este nível, a começar na Caetano, passando para a EFASEC, passando por modelos de negócio internacionais. Outras empresas também estão a inovar bastante bem e, portanto, tem a UCEIA, sem esquecer o UCEIA, naturalmente, tem ao seu redor um pilar, enfim, uma indústria que pode fazer muito e que tem tido e deve ter dado cartas além fronteiras, e é uma indústria que será muito importante num relançamento pós-Covid a nível da indústria. E, uma vez mais, uma palavra de esperança para o Manel, porque tenho a certeza que vai continuar a contar com bons clientes, quer do lado da combustão, quer do lado da parte dos elétricos. E, eventualmente, hidrogénio, que não falamos muito aqui. Ainda não falámos, mas se calhar vamos agora falar. E essa é a deixa, Duarte, para terminarmos, porque temos que terminar com o Jorge. Porque, de facto, ele já deu aqui o FICIS, já tem aqui uma novidade, uma caixa de que a Caetano está a estudar e está, enfim, a inovar naquilo que são os autocarros, a energia para os autocarros de turismo, de longo curso, através do hidrogênio, e era exatamente este o desafio que eu gostaria de colocar ao Jorge, se podia abrir um bocadinho mais a porta ou a janela sobre aquilo que são as vossas expectativas para esta área de negócio, que é fundamental para a deslocação de longos cursos, que até agora ainda não têm outra energia alternativa que não aquela baseada no gasóleo. Jorge. Como eu disse, há haver mudanças, há haver essa consciencialização que o mundo pode ser, vamos chamar-lhe, mais respirável do que era até agora.
e que queremos manter as coisas mais sob controle, evitar alguns excessos que temos vindo a assistir. Agora, por curiosidade, no outro dia, acho que foi a CNN que passou uma imagem de Nova Iorque, uma avenida de Nova Iorque agora sem carros e totalmente limpinha, e a mesma imagem cheia de fumo nos tempos pré-crise. E o meu filho tem 11 anos, disse: "Papá, já viste que horror?" Por isso, é um comentário de uma criança, mas realmente mostra que Diz muito. pelo menos veio mostrar que temos que corrigir alguma coisa. Agora, extrapolando isso para o longo curso. O transporte de longo curso, e sabemos que há já alguns modelos de autocarros de turismo a baterias, mas que realmente não satisfazem minimamente a exigência dos nossos clientes, porque ou sacrificam a autonomia ou sacrificam o espaço de bagagem e passageiros. E não faz sentido nenhum fazer um expresso entre Porto e Lisboa e dizer às pessoas: olha, vocês só podem trazer uma malinha, porque nós não temos espaço para mais, porque onde normalmente estaria, estava a bagagem. Estão as baterias agora. E por isso, e para também terminar isto, estou a receber vários pedidos nesse sentido. Já está com ultrapassar a hora. Já está com encomendas de autocarros de turismo movidos a fuel cell? Estamos aí num projeto. Muito bem. Muito bem. Temos mesmo que terminar esta sessão. Enfim, então estou aqui a receber as mensagens do gestor desta gestão. Queria agradecer aos meus moderados, tive muito gosto, soube a pouco, porque ficaríamos aqui certamente com muito mais para falar, mas também queria, enfim, dar aqui uma nota de esperança sobre a capacidade que o ser humano tem em se recriar, em se reinventar. Isto está na história, quando foi no século XIV, salvo erro, a peste negra, que dizimou 100 milhões de pessoas. Na altura o mundo não tinha 6 mil milhões ou 7 mil milhões, tinha muito menos, e portanto o impacto, enfim, foi muito forte. Posto em causa o modelo civilizacional que o homem tinha, a maneira como a sociedade organizada. Eu não sei se estamos num cenário destes, mas seja como seja, é bom recordar que nessa altura, a seguir a essa peste negra, o homem recriou-se, reinventou novos modelos, novas organizações, valorizou o que antes desvalorizava e desvalorizou o que antes valorizava. E apareceu o Renascimento. O nome Renascimento vem exatamente a seguir à peste negra, exatamente porque o homem recriou. Eu espero que não seja este o caso desta crise que estamos a viver, que não seja o retrocesso ou a disrupção do sistema e da civilização, do sistema económico e de viver em sociedade que hoje temos. Espero que não seja isso, mas espero que alguns impactos que são tão negativos, mas que tanto nos ensinaram ou nos avivaram para valores, para a ética, para a transparência, para a honestidade, para a entreajuda, para a colaboração, que fique não só em nós, enquanto pessoas, que fique nas organizações, mas também no modelo de organização e no modelo económico que o mundo bem precisa para acautelar, enfim, novas intempéries que a sociedade vai vivendo. A todos agradeço, parabéns à FICIS por manter estoicamente esta iniciativa, que eu tenho acompanhado todos os anos, já participei em algumas, estarei sempre disponível e, portanto, queria agradecer, dar os parabéns e passar a palavra ao gestor, enfim, agora do programa, que vamos ter agora uma sessão às 4h30, uma última sessão. Bem-aja a todos e boa tarde a todos e continuação de boa saúde.